Olá pessoal, vamos apresentar para vocês a importância do solo na produção de alimentos, fibras e combustíveis. Aqui iremos discutir um pouco e perguntar para os estudantes da UFRN o que eles pensam sobre a importância do solo. A maioria da população global tem consciência de que é preciso ter ar e água limpos para a preservação da saúde, mas infelizmente constituem minoria aqueles que têm consciência de que seu bem-estar também depende muito da qualidade do solo. O meio poroso suporta o desenvolvimento de quase toda a produção de alimentos, fibras e bioenergia. Então, é evidente que a manutenção da qualidade do solo, que suporta boa produtividade, é de extrema importância para a sobrevivência do homem. Vamos ver o que os alunos da UFRN pensam sobre a importância do solo. Júlia, você sabe qual é a importância do solo? Para mim, a importância do solo é a produção de minerais para nossas plantações e para o futuro dos nossos alimentos. Obrigada, Júlia. O solo, em primeiro lugar, é o meio que a gente tem mais contato, a gente está inserido nele, né? E a gente tem que cuidar dele porque também é nele onde se encontra a vegetação, onde a gente usa para criação para pecuária, né? E também a gente tem que cuidar dele para evitar infiltrações daquilo que a gente faz acima dele, como postos de gasolina, saneamento e essas coisas. Essa é a ideia que eu tenho. Eu sou do curso de CIT, eu também não tenho muita base com relação a isso. Mas a primeira coisa que eu pensei, além do que Lian tinha comentado, que é a questão de árvores, frutas, sementes, enfim, foi em seres que só estão nesse local, talvez minhocas, sei lá, alguma coisa assim, que são importantes para a natureza, que são importantes para o ecossistema em si, que só vivem nesse habitat que é o solo. Foi a primeira coisa que eu pensei. E foi isso. A sobrevivência. Isso, exatamente. E espécies que só estão ali, naquele local, e que são importantes pra gente, que talvez a gente não saiba, muito provavelmente. Obrigada. Eu sou do curso de mecatrônica, não entendo muito sobre aspectos técnicos, mas eu vejo como importante para todo o cultivo da nossa flora, todo plantações e tal. E não tenho muita base. Então, o solo ele é bastante importante, principalmente na produção de alimentos e também como fator econômico e social. Assim, em relação a movimentos sociais como o MST, é bastante importante também a interação desse pessoal no acesso à terra para produzir alimentos e assim também contribuir na economia. No Brasil, a gente não teve nenhuma reforma agrária e isso acaba dificultando pessoas a acesso a essa terra. Nós temos muita terra concentrada em pequenas pessoas e muitas pessoas sem terra, e isso é bastante preocupante porque o solo tem importância tanto na alimentação, na produção de alimentos, tanto na economia e social também. A parte da agricultura familiar, eu falo muito em relação à parte da agricultura familiar, que 30% de todos os alimentos que nós consumimos, 30% é da agricultura familiar. Porém, essa parte, o governo ele não favorece essas famílias, digamos assim. Assim como também tem a parte dos agrotóxicos, que a agricultura familiar ela não mexe com o agrotóxico, basicamente porque é uma coisa familiar, é uma coisa, digamos que natural, in natura. Então, toda essa parte da agricultura familiar, ela é muito impactante, principalmente para a nutrição. A importância do solo, certo, tipo, pensando assim, eu disse brincando mais ou menos que vale, então vou dizer que é o chão que a gente pisa, talvez esteja associado ao solo ter árvores para ter frutos e ter sombra e fazer o clima ser mais agradável e não ter lixo no solo porque traz doenças e animais peçonhentos. E acho que é isso que eu sei sobre o solo. Rapaz, é importante porque grande parte dos alimentos dos alimentos naturais propriamente ditos vem deles. Eu acho que uma das grandes importâncias do solo é para a produção
e para a subsistência de algumas famílias e tal. Por isso que eu achei importante cuidar do solo. Você sabe que além da produção de alimentos, o solo ele também efetua a produção de fibras e combustíveis? Não. Além de tudo isso que você falou, produção de alimentos, você sabe que o solo ele é importante para a produção de fibras e de combustíveis? Não. Essas coisas, é tipo minerais, essas coisas. Sim, sim. Assim, a gente não lembra que sabe, né? Mas agora que você falou, eu lembrei. Além disso, você sabe que o solo ele é importante para a produção de fibras e combustíveis? Além disso que você já sabe, já falou? Não sabia? Sabia. Então, após as duas perguntas que fizemos com os alunos da UFRN, observou-se que, na primeira, sobre a importância do uso do solo, é uma visão utilitarista. O solo como esse provedor de recursos, né, o solo para a produção agrícola, e uma visão superficial sobre a importância do solo e sobre o conceito realmente de solo. Como foi observado em algumas respostas, que falou sobre o solo como a terra, como algo que a gente pisa, que a gente vive, e só como uma superfície da terra, e não se aprofundou tanto, né? E já na segunda pergunta, sobre o uso do solo para fibras e para o combustível, para a produção, observou-se que não se há uma percepção desse uso do solo, dessa função do solo para a produção desses dois recursos. E já uma visão muito para a produção de alimento em detrimento dessas duas. Essa foi a nossa análise. Podemos perceber uma grande variedade de opiniões baseadas na produção alimentar e subsistência quando o assunto é o solo. Mas em relação à produção de fibras e combustíveis, o conhecimento acerca do tema torna-se limitados. Afinal, qual a importância do solo e a sua relação com a produção de alimentos, fibras e combustíveis? O solo é fundamental na composição do ecossistema terrestre. É dele que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para se desenvolverem. Se constitui em um dos mais importantes recursos para que possamos continuar produzindo e atendendo às necessidades da geração atual e também das gerações futuras. É essencial entender a composição do solo a ser manejado, pois tudo irá depender da quantidade de nutrientes disponíveis nele, refletindo diretamente na produção de alimentos, fibras ou combustíveis. Isso, precisamos estudar as propriedades mineralógicas e morfológicas do solo para entender melhor a sua dinâmica. Essas propriedades nos ajudam a entender diversos fatores para a obtenção de uma melhor produção do solo. Quanto às cores diferentes, a cor diz muito sobre as propriedades intempéricas e de drenagem do solo. Uma cor mais escura geralmente indica a presença de matéria orgânica, que proporciona maior disponibilidade de nutrientes para as culturas, obtendo assim uma maior produtividade. Tamanho e texturas diferentes. O manejo do solo no que se refere à fertilidade também depende da textura do solo. Na fração argila, o grau de compactação, disponibilidade de água e capacidade de troca de cálculos é maior, tendo importância fundamental nos fenômenos físicos e químicos que ocorrem no solo. Tantas estruturas diferentes. Unidades estruturais apresentam diferentes formas de existência e tamanhos, condicionando a porosidade e a densidade do solo, além de influenciar na aeração e retenção de água, tornando seu conhecimento de extrema importância pelo plantio mais produtivo e consciente. Observa-se algumas atitudes errôneas de manejo das plantações, como geralmente em plantações de cana-de-açúcar. Põem fogo para limpar a área, o que mata toda a população microbiana importante para o solo e também retira vários nutrientes. Boas práticas de manejo são importantes para a boa produção de alimentos, fibras e energia. Para que o potencial produtivo de solo seja preservado, faz-se necessário a adoção de práticas de manejo que perturbem o mínimo possível os atributos físicos, químicos e biológicos. Uma prática de manejo que tem dado muito certo é o plantio direto. Plantio direto é um sistema diferenciado de manejo do solo, visando diminuir o impacto da agricultura e das máquinas agrícolas. Temos também a rotação de culturas.
A rotação de culturas visa diminuir a exaustão do solo, isto é, feito trocando as culturas a cada novo plantio de forma que as necessidades de adubação sejam diferentes a cada ciclo. O sistema de manejo deve propiciar ao solo condições para absorver o impacto das gotas de chuva, permitir que a água infiltre, que ocorra um mínimo de escorrimento superficial e que a água filtrada fique retida no solo, de forma a garantir o adequado crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, concluímos que pouquíssimas pessoas conhecem a importância do solo, em especial a produção de fibras e energia. Porém, é importante conhecer bem o solo que está se trabalhando e realizar boas práticas de manejo. As técnicas mais utilizadas na agricultura são a análise da composição do solo, drenagem do solo, aragem, adubação e irrigação da plantação, entre outros. Isso é tudo, pessoal. Obrigado pela atenção.